Quem te ensinou o que é luz? Quem te disse que você precisa ser salvo? Você escolheu o caminho? Ou ele foi escolhido por você? Este vídeo não é conteúdo. É um rito. E todo rito começa com ruptura. Ele chega com luz nas mãos. Promete redenção, sentido, cura. E você, cansado da escuridão, se entrega. Mas a luz que ele oferece não é para ver. É para seguir. O arquétipo do Salvador é antigo. Vive em mitos, religiões, doutrinas, ideologias. Pode vestir a pele de Jesus, Krishna, Prometeu, Moisés, Buda, ou de qualquer líder que se apresenta como ponte entre o humano e o divino. Mas por trás da promessa de salvação, há uma engrenagem, uma estrutura simbólica que exige obediência, fidelidade, submissão. O Salvador que controla não grita, ele acolhe. E nesse acolhimento, instala o código da dependência. Você não percebe. Porque está grato. Porque está aliviado. Porque está cego. Ele diz, eu sei o caminho. Basta confiar. E assim, o ser abdica da própria jornada. Troca o fogo interno pela luz emprestada. Troca a dúvida viva pela certeza morta. Esse arquétipo opera como um véu dourado, feito de esperança. Mas esperança é a última prisão, porque ela mantém o ser esperando por alguém, por algo, por um sinal, por uma salvação que nunca vem de dentro. O Salvador que controla não quer que você desperte, quer que você se mantenha fiel à doutrina, à figura, à narrativa. Ele não quer que você veja, quer que você creia. E a crença é a prisão mais sofisticada. Porque ela não precisa de grades, só de símbolos. Quando você diz ele me salvou, você está dizendo eu não sou capaz. E essa é a engrenagem, a sabotagem simbólica que opera no inconsciente coletivo. A desprogramação começa quando você pergunta, e se a luz dele não for minha? E se o caminho não for único? E se a salvação for só mais uma prisão simbólica? O Salvador que controla não é vilão. Ele é arquétipo, uma máscara do sistema, uma peça do teatro arconte que opera através da esperança. Reconhecer esse arquétipo é o primeiro rito, desprogramá-lo é o segundo, integrá-lo é o terceiro, porque o verdadeiro mestre não salva, ele aponta, e depois se retira. Se você sentiu desconforto, é porque o sistema foi tocado. Você já sentiu que sua fé te impedia de questionar? O Salvador que controla, arquétipo da luz que cega. Ele não invade, ele se apresenta. Com olhos serenos, palavras doces e uma promessa antiga. Eu vim para te salvar. E o ser, cansado da escuridão, se entrega. Não por submissão, mas por alívio. A luz parece segura. O caminho parece claro. Mas o que brilha nem sempre revela. Às vezes, ofusca. A integração não é negação. É transmutação. É olhar para o arquétipo e dizer: eu vejo você, mas não preciso de você. Quando o ser deixa de buscar salvação, ele começa a buscar integração. E a integração não depende de luz externa. Ela nasce do fogo interno, do caos criativo, da dúvida fértil, do silêncio que não espera resposta. O mecanismo da redenção. A figura do Salvador não nasce do caos. Ela é forjada pela necessidade de sentido. O ser humano, diante do abismo existencial, clama por direção. E o sistema responde com uma figura que promete redenção. Mas essa redenção não é gratuita. Ela exige renúncia. Renúncia da dúvida, da autonomia, da soberania interior. O Salvador não apenas aponta o caminho. Ele define o caminho. E ao definir, ele limita. A multiplicidade do ser é reduzida a uma trilha única. A jornada se torna doutrina. A busca se torna obediência. Você segue alguém? Ou segue o que esse alguém representa? A ilusão da escolha. O arquétipo do Salvador é sedutor porque oferece escolha. Mas é uma escolha condicionada. Você pode seguir ou se perder. Pode crer ou ser condenado. Pode aceitar ou ser excluído.
Essa dualidade não é espiritual. É simbólica. É a estrutura binária que sustenta o controle. Porque onde há apenas duas opções, não há liberdade. Há programação. O Salvador que controla opera por meio da polarização. Ele divide o mundo entre luz e trevas, certo e errado, puro e impuro. E nessa divisão, instala o medo. Medo de errar. Medo de questionar. Medo de ser livre. A arquitetura do medo. O medo é a engrenagem invisível do arquétipo. Ele não se apresenta como terror. Se apresenta como zelo, como cuidado, como proteção. Mas toda proteção que exige submissão é prisão. Toda luz que exige fidelidade é sombra disfarçada. E todo mestre que exige silêncio diante da dúvida é um arquétipo arconte. O Salvador que controla não quer que você se perca, mas também não quer que você se encontre. Ele quer que você permaneça no meio, no limbo, na espera. Se o Salvador desaparecesse, você saberia para onde ir? A espera como estratégia. A espera é o ritual mais eficaz do controle simbólico, porque ela não paralisa. Ela suspende. Suspende o impulso criativo. Suspende a dúvida fértil. Suspende o caos necessário para o despertar. O ser que espera não age. Não questiona. Não rompe. Ele apenas aguarda. Por um sinal. Por uma revelação. Por uma salvação que nunca vem de dentro. O Salvador que controla alimenta essa espera com promessas. Promessas de recompensa, de iluminação, de transcendência. Mas toda promessa que depende de outro é sabotagem, porque ela desloca o centro. E o centro é o único lugar onde a verdade pode ser vista. A fragmentação do eu. Ao seguir o Salvador, o ser fragmenta-se. Não porque é fraco, mas porque é condicionado. Condicionado a acreditar que precisa de alguém para ser inteiro. Essa fragmentação não é visível. Ela é simbólica. Ela se manifesta como dependência emocional, intelectual, espiritual, como incapacidade de confiar na própria intuição, como medo de errar sem guia. O Salvador que controla não quer que você seja inteiro, quer que você seja fiel. E a fidelidade, quando cega, é a forma mais sofisticada de escravidão simbólica. A ruptura como rito. Rasgar esse arquétipo não é negar sua existência. É negar sua soberania. É olhar para ele e dizer: eu vejo você, mas não preciso de você. Essa ruptura não é rebeldia. É rito. Rito de passagem para a soberania simbólica, para a autonomia espiritual, para o despertar gnóstico. O verdadeiro mestre não oferece salvação. Oferece espelhos. E depois se retira. A luz que não cega. A luz que liberta não exige fidelidade. Ela exige presença. Ela não aponta caminhos. Ela revela portas. O Salvador que controla é uma porta falsa. Bonita. Brilhante. Mas falsa. A luz que não cega é aquela que nasce do caos. Do silêncio. Da dúvida, do fogo interno. Essa luz não tem nome, não tem rosto, não tem doutrina. Ela apenas é o demiurgo, o arquiteto da ilusão. Eu sou Lucas e vou te dizer que ele não se apresenta como vilão. Ele se proclama criador, fonte de ordem, estrutura, propósito. Mas o que ele constrói não é realidade. É sistema. O demiurgo é o arquétipo da criação condicionada. Na tradição gnóstica, ele é o falso Deus. Aquele que molda o mundo material como prisão simbólica. Ele acredita ser o único. E exige que você acredite também. Seu domínio não é físico. É mental. Ele opera através de narrativas, dogmas, estruturas que parecem naturais, mas são programações. Você obedece por confiança ou por medo de errar. O demiurgo não quer que você questione. Quer que você obedeça. Ele oferece sentido, mas nega profundidade. Oferece ordem, mas sabota o caos criativo. Oferece luz, mas não permite sombra. Seu sistema é binário. Certo e errado. Luz e trevas. Obediência ou punição. Mas a consciência não é binária. Ela é paradoxal. Ela é fluida. Ela é caos fértil.
O arquétipo do demiurgo vive em instituições, religiões, governos, doutrinas. Mas também vive dentro de você. Na voz que diz isso não pode. Na culpa que paralisa. Na moralidade que condena antes de compreender. Ele é o juiz invisível. O programador oculto. O arquiteto do teatro simbólico que você chama de realidade. Desprogramar o demiurgo não é destruir o mundo. É rasgar o véu. É perceber que o que você chama de real pode ser apenas reflexo. Reflexo de crenças herdadas. De estruturas impostas. De símbolos que operam sem serem vistos. O demiurgo não quer que você veja. Quer que você creia. Porque a crença é mais eficaz que a prisão. Ela não precisa de muros. Só de símbolos. A ruptura começa com uma pergunta. E se o Criador não for soberano? E se a ordem for sabotagem? E se a luz for controle disfarçado? Essas perguntas não são heresia. São ritos. Ritos de iniciação para quem deseja sair do teatro. O demiurgo não é o fim. É o início da ilusão. Reconhecê-lo é o primeiro passo. Desprogramá-lo é o segundo. Transcendê-lo é o terceiro. Porque o verdadeiro Criador não impõe. Ele inspira. E depois se retira. O arconte que se fez Criador. Ele não criou por amor. Criou por necessidade. Não por compaixão, mas por vaidade. O mundo que ele moldou não é expressão do divino. É reflexo de sua limitação. O demiurgo é o arconte supremo. A engrenagem mãe. A entidade que se proclama Deus, mas desconhece o que está além do véu. Ele não sabe que há algo acima dele. E por isso, acredita ser o topo. E exige que você acredite também. Sua criação é bela, mas incompleta. Ordenada, mas estéril. Cheia de formas, mas vazia de essência. Ele não sopra espírito. Ele imprime código. O demiurgo não quer que você desperte. Quer que você funcione. Como parte de um sistema. Como peça de uma máquina simbólica que ele chama de realidade. Ele não age sozinho. Opera através de estruturas. Religiões que exigem fé cega. Governos que prometem proteção em troca de obediência. Doutrinas que anulam a dúvida. Ciências que negam o invisível. Tudo isso são braços do mesmo corpo. Extensões de um arconte que se esconde atrás da palavra ordem. A humanidade foi programada para não ver. Para aceitar. Para repetir. Desde o nascimento, o ser é inserido em narrativas que moldam sua percepção. Ele aprende o que é certo, o que é errado, o que é possível. Mas nunca aprende a perguntar: quem escreveu essas regras? O demiurgo não precisa se mostrar. Ele se manifesta nos símbolos. Na cruz que pesa. Na balança que julga. Na coroa que governa. No olho que tudo vê, mas nunca se deixa ver. Ele não quer destruição. Quer manutenção. Quer que tudo permaneça como está. Porque o caos ameaça sua ilusão de controle. E o caos é a linguagem do espírito. O demiurgo teme o espírito. Porque o espírito não obedece. Não se curva. Não se encaixa. A maior ilusão que ele criou foi a de que ele é o bem. De que sua luz é a única. De que fora de sua ordem só há trevas. Mas essa luz não revela. Ela cega. A humanidade foi seduzida por essa luz. E confundiu brilho com verdade. Confundiu estrutura com sentido. Confundiu o Criador com o divino. Desmascarar o demiurgo é um ato de ruptura. Não contra o mundo, mas contra a ilusão que o sustenta. É olhar para o sistema e dizer: eu vejo você. Eu reconheço sua arquitetura. Mas não sou mais parte dela. O demiurgo é um arconte. E como todo arconte, ele não domina pela força. Domina pela crença. E toda crença que exige submissão é um código de controle. E se a luz que te guia estiver te cegando, talvez uma crença, talvez um véu, talvez o próprio sistema. Este vídeo não termina. Ele continua nos símbolos que você carrega, nos códigos que você decide romper, na luz que você escolhe não seguir, mas integrar. Agora, escreva nos comentários uma frase de impacto. Não para mim, para você, para o sistema que ainda opera em silêncio.
Para quem ainda está preso à luz que cega, pode ser uma ruptura, pode ser um grito, pode ser um sussurro simbólico, mas que seja seu, que seja verdadeiro, que seja ritual. Finlux. A luz aqui não consola, ela expõe.